Sejam bem-vindos. Nós vamos falar aqui sobre a importância de um mentor. Isso é muito importante, gente. Nós vamos falar sobre a importância de se ter um mentor em nossas vidas ou de ser um mentor na vida de alguém. Sim, você pode e você até já deve estar sendo mentor para alguma pessoa. Você está mentoreando alguma pessoa para melhorar a vida dela. O mentor é uma pessoa que já trilhou um caminho, ele já percorreu o caminho que nós escolhemos, que realmente essa pessoa pode nos mostrar esse caminho tão sonhado, que é o caminho das pedras. Afinal, todos, sem exceção, querem ter uma vida boa. Verdade ou não? Todos querem ter uma vida boa, mas nem todos conseguem. Para pensar. Imagina agora, quanto sucesso você teria hoje se você abrisse uma empresa tendo como sócio Bill Gates. Acredito que vocês saibam quem seja o Bill Gates. Tá ali ganhando ali meio a meio, 50% no contrato com ele. Imagina se ele usasse todas as cartas na manga que ele usou para poder transformar a Microsoft em uma das maiores empresas de software do mundo. Agora imagina também quanto dinheiro teria mais na conta bancária de vocês se, por exemplo, Warren Buffett tivesse te ensinado a como investir em ações lá em Wall Street, nas bolsas de valores em Nova York, mostrando realmente o que ele fez para poder transformar a empresa dele, a Berkshire Hathaway, em uma empresa que hoje equivale a 309 bilhões de dólares. Então imagina se você abrisse uma sociedade com ele. Agora imagina o tamanho da tua felicidade se, por exemplo, hoje o Dalai Lama fosse, por exemplo, o seu guru, o seu guia pessoal. Imaginem como é que seria a tua felicidade. E ele lhe mostrasse como ter satisfação na vida, nas pequenas coisas que a maioria das pessoas ignora. Percebe? Imagina também como você teria uma vida saudável hoje se quando você acordasse hoje de manhã, olha só que legal, se você acordasse hoje de manhã e fosse para a academia, e quando chegasse lá, o Arnold Schwarzenegger estivesse lá te esperando como teu personal trainer para te mostrar como ele tornou o corpo dele como o corpo mais em forma do mundo naquela época dele. Imagina, se você tivesse um personal trainer, chegasse lá era o Arnold Schwarzenegger. Imagine também agora a mudança que você faria no mundo, as injustiças que você combateria hoje se Madre Teresa de Calcutá e você gerissem juntos uma instituição de caridade e ela lhe mostrasse o quanto que ela aprendeu nas ruas de Calcutá ao ajudar os pobres, doentes e moribundos. Você conseguiria mudar o mundo se juntando a ela? Percebe? Pessoal, mentores, eles têm o poder de fazer isso na sua vida. Olha só onde eu quero chegar. Eu acho que todos aqui que estão me ouvindo conhecem a importância de um modelo para seguir. Verdade ou não? Mas nos próximos minutos eu mostrarei a vocês como mentores são mais poderosos do que a gente pode imaginar. Principalmente na capacidade de mudar a sua vida. Sabe o que o pessoal fala de Hollywood, terra do cinema, dos filmes, né? A terra dos sonhos? Eles dizem que realmente lá a terra dos sonhos. Infelizmente, para a maioria das pessoas, é a terra dos sonhos destruídos. Todo ano, em média, pessoal, umas 100 mil pessoas, mais ou menos, Hollywood em busca dos seus sonhos. 100 mil pessoas, elas chegam e saem de Hollywood, em média, por ano. Algumas, sim, vão virar estrelas de cinema, atores, cantores, escritores, comediantes, mas a maioria volta para casa com as mãos abanando. Essa é a grande realidade. E, lógico, nós temos, sim, os grandes nomes que conseguiram se consagrar lá. Né? Por exemplo, Bruce Willis, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, J.Lo, Angelina Jolie, Tom Cruise, Brad Pitt, Steven Spielberg, dentre outros aí grandiosos, Will Smith, enfim, dentre outros aí. Eu sempre penso o seguinte, para raciocinar comigo, por que essas celebridades chegaram lá? Por que elas conseguiram? O que elas fizeram de diferente de tantas outras que voltaram para casa? De tantas outras que não conseguiram alcançar, o que elas fizeram de diferente que realmente lhes proporcionou o tão sonhado sucesso? Por quê? Porque lá em Hollywood, todo mundo quer alguma coisa, mas nem todos conseguem o que querem. Verdade ou não? Faz sentido ou não? Eu quero falar um pouco sobre isso aqui hoje, porque a vida é curta, o mundo é velho. Isso a gente sabe. Já foi provado que a vida na Terra existe há milhões de anos, milhares de milhões de anos, há muito tempo. E o ser humano vive, em média, apenas 80 anos hoje. Isso é o que diz o IBGE, a própria ONU diz isso também, e é o que a gente vê na prática. Em média,
o ser humano vive 80 anos. E a maioria das pessoas não se dão conta de como a vida é curta. Verdade ou não? 80 anos, pessoal, não é nada. Não é nada. Você vai morrer um dia, isso é fato. Mas o que você fez de importante na tua vida hoje, até hoje? O que você fez? Qual foi a tua contribuição para este mundo que você vive? Qual foi a tua contribuição para a vida das pessoas que te cercam, que te seguem? Você como líder, qual foi? Qual o legado? Isso é forte. Qual o legado que você vai deixar para teus filhos? Para pensar. Qual? Mas é como diz um ditado holandês. É bem interessante esse ditado. Ele diz assim: nós ficamos velhos cedo demais e espertos tarde demais. Isso é uma verdade. O próprio Steve Jobs, ele disse: eu não queria ser o homem mais rico do cemitério. Gente, eu entendi essa frase dele. Eu entendi isso. Eu lembro que quando eu era mais novo, o meu professor Rogério, grande, um dos meus maiores mentores da minha vida, e toda a minha adolescência, foi ele que me mentoreou ali, ele me perguntou: Wagner, o que você quer ser quando ficar adulto? Quais são os teus planos? E eu tinha mais ou menos ali uns 16 anos de idade, mas é nessa idade, aos 16 anos, que você se depara com a versão mais genuína de você mesmo, tá? O que vocês queriam ser, por exemplo, aos 16 anos de idade, 15, 16 anos? E nessa idade, eu queria realmente disputar os campeonatos que eu estava disputando e ter uma vida boa. Eu queria muito ter uma vida boa. Engraçado que Aristóteles, ele já falava em eudaimonia como uma definição de vida boa. Isso significa o quê? Alcançar as melhores condições possíveis para um ser humano em todos os sentidos. Olha só que legal. E não apenas a felicidade, mas também a virtude, a moralidade, uma vida realmente significativa, saúde, riqueza, felicidade, amor, todas essas coisas. Gente, eu lembro ter pensado: poxa, é difícil demais, eu só tenho 16 anos, como é que eu vou fazer isso? Acredito que você deve ter passado por isso também. Qual faculdade seguir? Qual é a carreira que eu ia seguir realmente na faculdade? Qual religião a seguir? Eu tinha que decidir com quem que eu ia me casar. E aí, na minha idade, eu tinha 16, mas a minha mentalidade, fiz algumas provas, alguns estudos sobre isso realmente, e eu sempre fui um pouco mais avançado do que a minha idade. Isso me ajudou muito no meu perfil de liderança também. Na época eu tive uma ideia e realmente eu achei muito perfeito, eu achei massa demais aquela ideia. Eu disse: bom, eu vou achar uma pessoa, e eu realmente achei que aquilo bem genial, mas no final acabou não sendo tão esperto assim. Eu queria achar uma pessoa que tivesse todas as respostas. Quem não queria isso? Não é verdade? Encurtar o caminho. Hoje o ser humano ele quer tudo mais fácil, ele quer encurtar os caminhos. Hoje eu sei que não é por aí. O que eu fiz na época? Eu liguei para a pessoa mais bem sucedida que eu conhecia na época. Ele tinha a idade mais ou menos assim da minha avó, desculpa, do meu avô. E ele era um amigo da nossa família, que todo final de semana ele estava lá em casa na época. A gente, graças a Deus, vivia bem nessa época. Perguntei para ele o seguinte: o senhor poderia me dizer como desenhar um projeto significativo para a minha vida, para eu ter uma vida boa? Eu estava realmente muito animado com isso, esperançoso, realmente, ele vai me dizer o caminho. Ele chegou lá, ele é bem sucedido, ele vai me dizer. Mas aí ele me disse o seguinte: desculpa, filho, eu não posso ajudar. O mundo moderno é complicado demais. Você nunca encontrará todas as respostas em uma só pessoa. Se você tiver sorte, ele completou, né? Se você tiver sorte, algumas pessoas sim vão te mostrar a direção. Aí eu pensei assim: lascou-se. Lá se vai o meu atalho. Né? Mas alguns dias depois, em um final de semana, ele chegou lá em casa também e trouxe alguns livros velhos, empoeirados, volume altíssimo, assim, volume de 1000 páginas, mais ou menos. E o volume era A História da Civilização, de Will e Ariel Duran. Aí eu pensei: poxa, 1000 páginas? Caramba, é muita coisa. Agora, realmente, eu sei que ele estava ali, naquele momento, me dando uma dica, que eu não tinha analisado ainda, uma coisa que eu não tinha pensado, para pensar. Existe um mito, pessoal, que diz o seguinte: você tem que olhar para dentro de si para você ver a verdade. Mas ali, naquele momento, a verdade que ele estava me dizendo, uma coisa que eu percebi, ele não me disse aqui em palavras, é que, ou seja, eu tenho que olhar para fora. Ele me deu um livro para buscar respostas. Então, a resposta não estava comigo. Eu tenho que olhar para fora, ao meu redor. Eu ia atrás disso. Olhar em volta, entendeu? Se você pudesse hoje fazer um download da consciência, das ideias das pessoas que trilharam o caminho do sucesso antes de você,
Uma pessoa que tem uma vida esplendorosa, se você pudesse fazer o download das ideias dessa pessoa, de tudo que ela fez. Pessoas realmente mais espertas, mais sábias, mais inteligentes e mais experientes do mundo. Me diz uma coisa, você teria ou não teria todas as respostas? O caminho das pedras. Faz sentido ou não? Você iria conseguir o que estava procurando. É fato, se isso fosse possível, concorda? Você teria realmente encontrado o segredo do sucesso. Bom, baseado nisso, eu prossegui e comecei a tomar várias notas, comecei a anotar muita coisa, comecei a refletir, tudo anotado, eu tenho esse caderno até hoje. Eu comecei realmente a ler. Eu acabei descobrindo que uns atalhos que a gente pode utilizar realmente são os livros. O livro realmente são pessoas que já trilharam aquele caminho ali, levaram porrada e disseram assim, olha, não vai por esse caminho aqui não, porque eu já fui, já levei porrada, vai por esse aqui que eu já fui, deu certo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, nessa época, eu estava muito focado em 4 coisinhas. Tá? Nessa época que eu comecei a desenvolver o hábito da leitura e tudo mais. Eu estava focado em saúde, riqueza, amor e felicidade. É o básico, né? Você ter uma vida plena, uma vida feliz. Mas nessa época também, eu era adolescente, namorava ainda na casa da minha mãe e tudo mais. E eu me lembro que um dia eu estava deitado e eu pensando o seguinte, cara, o que eu tenho que fazer para ter uma vida boa? Acho que vários de vocês já passaram por isso, já pensaram nisso. O que eu tenho que fazer para ter uma vida boa? Eu, na época, adolescente, lógico, não tinha diploma universitário. E eu lembro que nessa época eu só tinha acho que uns R$40 na carteira, só isso. E eu me lembro também que o amigo da família, aquele que me deu aqueles livros lá, ele tinha me falado o seguinte, ele tinha a mensagem que ele tinha me passado era o seguinte, olhe para fora, não busque dentro de si apenas, olhe para fora, olhe ao seu redor.